É igual, você não alonga o braço antes de fazer um É, exercício, tudo, você tem que alongar os músculos da face também. sim, exato. Por isso que foi, eu acho fonoaudiologia da hora. A minha mãe tá fazendo. Bom, mas por que sua mãe tem língua presa? Essas coisas ela só tá fazendo pra melhorar a fala. O meu Não, irmão tinha. é o curso, tá? Ah, tá, achei que ela tava fazendo consulta com fonoaudiólogo. Estamos no ar para mais um Pumpingcast. Eu sou o Vitor do Fisiculturismo News Online e aqui ao meu lado Guilherme Valentim. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos. Aliás, bom dia, boa tarde, boa noite, né? A depender do horário que você está ouvindo. Estamos no ar, Vitor. Mais um Pumpcast número 67, reta final para o Mister Olímpia. E o tema de hoje envolve este campeonato maravilhoso que nós aguardamos a temporada toda para poder comentar. Boa, chegamos, faltam poucos dias para a Copa do Mundo do Fisiculturismo, mas antes de tudo, roda a vinheta, ó, vou usar essa agora. Guilherme, é o seguinte, faltam poucos dias, as expectativas estão muito altas e não teria como a gente não falar sobre Mister Olímpia. Mas afinal, né, qual seria o tema de hoje? Por favor, nos apresente. Todo esporte popular, todo esporte que cresce é composto por boas narrativas. Porque aquilo, no fim das contas, nós gostamos é da narrativa. A gente gosta das, principalmente nós enquanto brasileiros gostamos da história de superação, gostamos de rivalidades, nós gostamos porque isso fomenta o entretenimento. E no fim das contas, a gente paga o pay-per-view, a gente acompanha o esporte visando o entretenimento, porque afinal a adrenalina de fato está no palco, está nos atletas. Nós, enquanto espectadores, comentaristas, gostamos das narrativas. E no episódio de hoje, o que marca o episódio de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre quais são as principais narrativas para essa edição do Mister Olímpia. Que histórias boas teremos para contar, que rivalidades nós estamos esperando ver no palco e o que pode acontecer. Lembrando que esse é só o episódio de narrativas, o episódio de previsões não é essa semana, é semana que vem. Boa, é isso aí, né? Inclusive, vocês já sabem, né? Pumpcast é 100% de acerto. Até agora, eu cujo dizer que se eu errei em alguma previsão que a gente fez até agora, foi achando que eu estava errado, né? Como diria o poeta, né? O poeta Poeta Girafales. professor Girafales. Exato. Mas é isso aí. Para começar, Gui, eu acho importante. Só queria reforçar aqui a questão do que é narrativas. Porque é um conceito muito já comum em outros esportes, como Sim. NBA, principalmente esportes americanos, né? Que o jornalismo, a imprensa norte-americana usa bastante esse termo, né? E isso muito por conta que eles investem muito na questão do entretenimento. E acho que o Brasil, ele não tá tão acostumado com esse termo. Então eu gostaria de explicar um pouco e de uma forma muito resumida, pra gente não ficar perdendo muito tempo nisso, é basicamente histórias. Eu acho que pra mim é a melhor forma da gente descrever o que significa as narrativas e a gente vai falar sobre isso. Quais são as principais histórias para a gente acompanhar nesse Mister Olímpia 2024. E eu acho que faz muito sentido a gente começar pela maior de todas. E, Bora. e para você, Gui, qual que é a principal narrativa, a principal história que todo mundo quer ver nesse Mister Olímpia? Cara, não sei você, antes de responder, eu vou te fazer uma pergunta. Você gosta dessas narrativas, né? Porque é aquilo, esportes americanos a gente sempre leva para esse lado do entretenimento, eles fomentam muito o trash talking, é algo muito comum. Você gosta desse tipo de entretenimento esportivo ou você prefere Sim, mais a ação em si? não, eu gosto de como que é criado rivalidades, como ao longo das temporadas as histórias vão sendo criadas para chegar no ápice e a gente saber como que elas vão terminar, né? Então eu gosto muito, eu acho que enriquece muito qualquer esporte de principalmente alto nível, né? Porque é aquilo, Sim. né? O esporte em si o evento, vai ser o Mister Olímpia, vai ser ali a partir do dia 10 de outubro até o dia 13, né? E contando aqui a partir da pesagem.
E, cara, mas só que a gente tem muita coisa pra falar antes, né? E se não fosse as narrativas, se não fosse as histórias, seria aquilo. A gente vai lá, assiste, senta, bacana, paga US$ 10.000, quer dizer, 40 dólares que convertendo em real fica R$ 10.000. E Dá pra acabou, comprar, pronto. pra comprar uma casa. Exato. E aí, esse ano, inclusive, eu nem vou pagar o aluguel, porque eu vou reservar só pro pay-per-view. Eu, Cadê? eu aí, eu aí, eu aí. O E, proprietário vai vir cara, cobrar e falar, amigo, Ramon e Rafael Brandão. se quiser, Só pode isso. vir assistir o Mister Olímpia aqui. Se o Ramon ganhar, eu vou fazer ele pagar o meu aluguel. E, cara, eu acho que as narrativas enriquecem muito qualquer esporte. E eu acho que principalmente no fisiculturismo, em que existem muitas coisas que são tão subjetivos, né? Eu acho que faz todo sentido a gente adicionar esse toque a mais, né, de entretenimento. E você, Gui, você gosta? Então, corta essa parte aí que é a porra do ventilador, mano, ele tá balançando a mesa. Isso, se você ver que a câmera Bem tá que, mexendo. bem que sua Pera câmera aí. tá tremendo mesmo. Vai lá. Então, é o ventilador, bicho. Pera aí. Aí, virei desse lado. Caraca. Aí eu falei, mano, essa câmera tá mexendo. Quando eu olhei, era o ventilador. Ah, Vamos lá. bora. Particularmente, eu amo narrativas e essa parte lúdica do esporte é o que me fascina na realidade, né? É aquilo, objetividade no futebol americano, no basquete sempre vai ter. Mas como você falou, o fisiculturismo tem tanta subjetividade, até nos critérios de avaliação dos atletas, que eu acho que essa parte lúdica, essa parte de histórias é muito importante. Por exemplo, a derrota do Ronnie Coleman pro Jay Cutler. O Sim. Jay Cutler perdeu tantas vezes, aí depois no outro ano ele chega melhor. Então aquilo, eu gosto dessa questão da superação, eu gosto de rivalidades, que apesar de um fisiculturismo ser mais ameno, tem as rivalidades. E a principal narrativa do Mister Olímpia para nós brasileiros, eu acredito que no geral, é a rivalidade que acabou sendo criada entre Wesley Vissers e Ramon, que culminou, que vai culminar na batalha sobre quem vai ser o rival do Chris Bumstead. Aquilo, apesar do Ramon ser até então o principal atleta que poderia desbancar o Chris, a derrota dele no Arnold custou caro. Sem E isso dúvidas. trouxe narrativas muito interessantes até certo ponto de vista. Será que é a era do Wesley? Será que teremos um sucessor do Chris Bumstead novo? Não é o brasileiro? E aquilo, muita desconfiança rolou a respeito disso. Apesar de, né, o Pumpkincast aqui É, ser um grande entusiasta da ideia de que isso foi apenas um acidente de percurso, essa narrativa está sendo criada lá fora. Grandes nomes como Chris Cormier, Dennis James estão colocando o Wesley acima do Ramon. Tem aquilo. verdade. Muito se espera até mais sobre quem vai ser o campeão, porque lá fora, apesar de no Brasil nós torcemos por Ramon, estamos torcendo e confiantes de que ele pode ganhar, no resto do mundo, o Chris Bumstead ainda é o campeão absoluto inquestionável. Sem Entendeu? dúvidas. Então é aquilo. Eu acho que a briga de fato no palco vai ser entre Ramon e Wesley, que é o que o público quer ver até então. Então, na minha visão, essa é a principal narrativa. Você concorda, discorda? Eu concordo que quando você traz para o cenário brasileiro, eu acho que sim, a principal narrativa, mas eu acho que se a gente fosse trazer num contexto geral, eu acho que eu acho que é sobre o Sibum mesmo. Ele é o principal atleta, o campeão mais dominante da atualidade, 5 títulos. E eu acho que a questão dele ir buscar o seu sexto, eu acho que é a narrativa mais importante porque gira em torno de várias coisas, que é quem vai ser o cara que vai confrontar com ele. Será que vai ser o último, a última vez que veremos o Sibum? Porque existe toda The essa Last Dance. será que é o The Last Dance do Sibum? Que eu acho que é até uma narrativa à parte, né? Mas eu acho que o Sibum, ele é, pra mim, e quem será seu rival é a principal narrativa. Mas se a gente for trazer para nossa realidade de brasileiro, sim, com certeza. Eu acho que o que todo mundo quer ver é o Wesley Vissers perdendo pro Ramondino, porque eu vou falar que hoje eu tô pistola. É o seguinte, o Wesley. Aliás, antes de você continuar,
hoje mesmo eu vi na sua página no Fisiculturismo News Online que o Wesley tá capitalizando com essa rivalidade. Porque o cara fez camiseta com a legenda em português, Em cuidado com o português. Cepacol. Se ele souber, eu não sei se ele se tocou que Cepacol aqui é marca de Acho enxaguante que ele bucal. sabe explicar. Não, talvez explicaram pela semelhança da logo, mas Cepacol é marca de enxaguante bucal, né? É tipo, imagina, um brasileiro adota um nome de sabonete íntimo nos Estados Unidos, tá ligado? Não, sabe qual Eu que é o tô pensando bizarro? meio tosco assim. O que eu acho bizarro é que, tipo assim, beleza, a frase que ficou, entre aspas, famosa foi cuidado com Cepacol, aqui no Brasil, e ele aderiu. Só que ele vai vender essas camisetas pra holandês, pra europeu. Tipo assim, por que botar a frase em português, tá ligado? Tipo assim, Nossa, mano, Cepacol, beleza, que é como os brasileiros, os rivais, apelidaram ele, mas cuidado com o Cepacol, sabe? tipo assim, nenhum brasileiro vai comprar esse bagulho. Tipo assim, não. Eu não digo assim. Eu acho que vai ter pessoas que vão querer, sem dúvidas. Mas, cara, só o preço de você trazer de fora. E, tipo assim, paga 3 camisas, qual é o sentido? E, gente, me desculpa, mas se você é brasileiro, você tá com. Há 2 semanas antes do Mr. Olympia, você tá comprando camiseta do Wesley Vissers. Rapaz, você merece uma surra, pelo amor de Deus. Que brasileiro é esse, meu amigo? Que isso? Porque beleza, eu entendo o pessoal torcer pro Sibum, porque é o campeão mais dominante da atualidade, o cara é muito carismático e tal, Só que né? fora a bolha, é outra história, é um superstar da parada, não É, é o Wesley Vissers. exato. Agora o Wesley Visser, meu amigo. Mas enfim, o que eu tava falando, por que eu tô pistola? Teve essa questão da camiseta e eu encarei de uma forma positiva. Ele pegou o meme, tranquilo, beleza, capitalizou, porque isso de fato ele foi muito inteligente, porque ele poderia querer provocar os brasileiros e isso teria Sim. sido ruim para ele, porque ele ia ter um monte de por exemplo, aquela velha história dos emojis de Dino nas imagens do Instagram dele. Ia acontecer igual aconteceu com o Ruff Diesel, sabe? Só que provavelmente pior, porque estariam em toda a postagem, estariam lá. Ele ia fazer uma postagem com a mãe dele, ia estar lá dinossauro, pum pum pum. Então, eu acho que ele foi muito inteligente nesse sentido, mostra muita maturidade dele, de entender que aquela frase não estava ofendendo ele, né? Mas, Sim. cara, hoje eu vi ele falando que ele tinha visto uma atualização do Ramon e ele fala assim, se isso for atual, ele não me vence mais. Tipo assim. Cara, nossa, Wesley Ele é Vícios. esperto mesmo, hein? Ele é esperto mesmo, ele tá fazendo o jogo da atenção, porque não é possível. Mano, tipo assim. Ele falou que pra ele o Ramon Dino não vence mais ele. E, cara, eu acho mano, ai, cara, tipo assim, eu não acho que ele tá errado falar isso, tá? Eu não acho que ele tá errado porque ele venceu, ele tá fazendo o trash talk dele, tipo, beleza, é suave. Só que, mano, me incomodou de uma forma, mano, porque, cara, ele venceu um Ramondino no 60, no 80% dele, e ele já acha que venceu o Ramon no seu 100%, dando o máximo de si, como se o Ramon não tivesse se preparado em 6 semanas e o Wesley Vissers não tivesse se preparando desde o último Mr. Olympia, né? Tá ligado? Exatamente, o Wesley, exatamente. E o Wesley Vissers estava se preparando, por isso que eu falei, esse acidente de percurso custou muito Sem caro pro dúvidas. Ramon. Nossa, mas custou muito caro. A sorte é que o Ramon está extremamente focado e vai passar a carreta no holandês para acabar a discussão. Assim como ele fez com todas as outras rivalidades. Aliás, é um post muito bacana, eu acho que vocês deviam curtir lá no Sem dúvida. Instagram. Essa linha do tempo que foi traçada num Pumpingcast. Mas é aquilo. O Wesley é aquilo. A depender da taca que ele vai tomar, ele precisa se manter em alta. Ele precisa aproveitar, né? Surfar a onda do hype, que uma hora declina, né? A onda, né? Quem já foi no mar, né? Se você não nasceu nos Alpes Suíços, você sobe no mar, a onda sobe e uma hora ela cai. Então aquilo, ele tá sabendo surfar. Capitalizou com camiseta e deu aquela boa e velha alfinetada no rapaz que ele ganhou no começo do ano no segundo campeonato mais importante do planeta. Mas tem coisas que saem caro. Da mesma forma que se preparar em 6 semanas saiu caro pro Ramon, se ele contar muita vantagem e não corresponder, ficar atrás de um Urs Kaletinski, de um Nossa. Brion,
Você tá entendendo? Imagina E se é ele o que não eu. ganha nem do Mano, me Brion. desculpa, mas é o que eu torço. Me desculpa, eu não tenho nada contra o Wesley Vissers. Mas, cara, O Wesley no como eu melhor dele, quero pra mim, ver ele não é esse. melhor que o Brion. Que o Nossa, Brion, ele não é. eu sei que não vai acontecer, mas eu queria que ele chegasse no Mister Olímpia e ficasse na mesma colocação do ano passado. Caramba, tá É ligado? difícil, esse ano vai ser mais difícil, mas é É aquilo. difícil. O melhor, ele não é melhor que o Brion pra mim. E, Não, pra mim, sabe com quem ele briga? Com o Urs, óbvio, é porque o Urs ele tem defeitos muito grandes no físico, assim como o Wesley tem, né? O Urs tem braços muito fracos, sim. assim como o Wesley tem pernas muito fracas. E Costas fracas, worse. o Urs tem costas fracas. Se o Urs tivesse costas melhores, não teria briga com o Wesley. Ele seria acima do Sem Wesley. dúvidas. Ele briga com o Sommerfeld pra mim. Uhum, O Sommerfeld chegando no concordo. melhor dá briga com o Wesley Vissers. É aquilo, ele tá sabendo surfar a onda do hype, mas se ele não corresponder, se ele fica no top 5 já é ruim pra ele. Sem dúvidas. Isso vai- Sem dúvidas, Então ele sem tem que dúvidas. surfar agora mesmo, porque um top 5 vai fazer ele cair no esquecimento, assim como o Ramon enterrou todas as rivalidades até agora. Só não a com o Chris Bumstead, porque é aquilo, ele não ganhou do Chris. A partir do momento que ele ganhar, vai ser muito difícil de recuperar. A partir do Sim. momento que o Ramon se manter no topo, só se o corpo não aguentar mais bater o peso, só isso. Porque o Ramon é Ó, um cara. Eu acho que não teve curva de evolução, talvez só o Derek Lunsford teve uma curva de evolução tão grande em pouco tempo quanto o Ramon. Que o Derek, quando ele migra de 212 para Open, é uma curva muito grande sim. e muito boa. E o bizarro é que Mas o eu acho Ramon, ele sempre faz isso. Todo Mister Olímpia, ele mostra uma evolução sinistra. Tipo assim, ano passado, as pessoas estavam esperando um físico muito similar ao do Arnold de Ohio que ele venceu. E aí ele aparece muito melhor. Sabe? Então, monstruoso. eu acho que esse ano ele vai apresentar essa evolução. A gente viu ele com dorsais mais largas, né? Teve um Sim. ajuste de pose ali, que foi importante. Ele aparenta estar conseguindo posar melhor. Que eu acho que eu não vou me iludir. Eu acho que ele não é como se ele fosse chegar no palco lá e tivesse posando igual o Ruff Diesel, não é isso. Mas eu acho que ele vai conseguir encaixar melhor suas poses. Mas eu só finalizando o que eu tava falando sobre o Wesley Vissers, eu de verdade, gente, falando de Classic, eu acho que aqui eu tô levando a minha interpretação, tá, gente? E o que eu acho que deveria ser o principal critério da Classic, que é a estética, né? São as belas proporções, porque do contrário é só um Open que bate peso. Né? Então, pra mim, não faria sentido a gente falar Classic é bater o peso e pronto. Eu sei que na teoria é isso, mas a verdade é que se você não quisesse uma categoria estética, não colocasse o nome de Classic. Colocasse, sei lá, outro nome, mas... Pra bater o peso e chegar seco, ter boa muscularidade serve, o Dabu era Mr. Olímpia. O Dabu chega mais seco que todo mundo. O Dabu tem Sim, muito músculo. Tá entendendo? com E ele não entra nem no certeza. top 5. Tá entendendo? Caras muito batalhadores como o Eduardo Edog aqui no Brasil teriam colocações acima, porque são muito dedicados, têm mentalidade às vezes muito mais blindada do que a maioria no top 5 Olímpia. Tá entendendo? Sim. Não é só bater o peso, gente, não é. A Classic evoluiu num nível que não basta só você bater o peso. Você tem que Sem saber dúvida. posar, e isso a gente tem que reconhecer que o Cepacol posa muito bem, o Wesley Sim. posa bem, posa muito confiante. Ele é muito grande e ele sabe se valorizar disso no palco. Ele é muito maior do que o Wesley tem 1,89. Isso para fisiculturista, ele é um monstro. É muito alto, cara. Tá entendendo? Ele é muito grande. Tá entendendo? Então é aquilo, são várias valências. 1,89. Caramba, é muito alto, velho. Caramba. Ele é muito grande. Que fisiculturista você conhece? Eu só o PH. E você viu a E diferença do tem. PH pros outros caras no palco? Sim, sim, tem bastante problemas pra adicionar volume, né? Cara, ó, aqui voltando do meu raciocínio, eu de verdade, eu acho que numa categoria como a Classic, caras como o Sibum, Ramon, Urs, Brion, o Mike Summerfield deveriam vir antes dele. Só pelo fato de, a partir do momento em que ninguém tá devendo volume, ninguém tá mal condicionado, esses caras sempre teriam que vir à frente dele, né? Mas a gente sabe que em alguns momentos, alguns critérios como o volume, como a estrutura, né? Os caras largos acabam tendo uma vantagem. Só que não tem como, não tem como. O cara tem pernas, não tô falando que são ruins, mas comparado ao tronco dele é ruim.
tem uma cintura pélvica larga comparado aos seus rivais. Então são muitos pontos negativos que me fazem ter muita tranquilidade para dizer que se eu tivesse que apostar a minha casa, eu a minha casa eu apostaria no Ramon, entre Wesley Vissers e Ramon, sem dúvidas. Só que é aquilo, essa situação que os brasileiros estão, só tem um culpado e se chama Ramondino. É importante também as pessoas não acharem que o inimigo da pátria é o Wesley Visser, porque ele tá fazendo o game que ele precisa fazer. Ele tá vendendo camiseta porque eu sei que essa não é a intenção, mas pra mim vende camiseta agora, porque depois esse estoque aí, filho, não ia fazer sentido. Então melhor vender agora, porque depois do Mr. Olympia ninguém vai querer saber desses panos velho. Máximo respeito a ele, mas eu acho que realmente é isso, Gui. No Brasil, atualmente, a principal narrativa são o Wesley Vissers e o Ramon. A gente quer saber como que vai ser. Eu, sendo o pé no chão, e se eu tivesse que falar assim, existe chances do Wesley Vissers vencer o Ramon? Claro que existe. São poucas, né? Mas a gente precisa ser realista e entender que existe um universo em que o Wesley Vissers vence de novo, e é uma realidade trágica, porque para mim seria a pior direção que o Mr. Olympia poderia tomar para si, né? Colocar esse cara como... a partir do momento que o segundo lugar sempre vai ser o futuro sucessor, a realidade é essa. Em todo esporte é assim, o segundo lugar é sempre visto como o sucessor natural do campeão. E não tem como uma categoria chama Classic, em que a gente quer ver os caras mais estéticos do mundo, ter um cara como Wesley Vissers. Mas existe sim uma realidade em que ele vence. Acredito que é uma realidade em que, por algum motivo, os juízes decidem premiar o frame, a estrutura, né? Falar, o Sibum é o cara super largo, então vamos levar isso como padrão. Pra mim não faz sentido, porque é sobre músculos, não é sobre ossos, né? Não é bodybuilding, não bodybuilding, né? Então, eu acho... Exatamente. Até que se fosse estrutura óssea, o cara que tem a estrutura óssea mais parecida com o campeão desse tudo é o Urs. Sim, se olhando por esse lado, eu acho que... Olhando por esse lado... Mas eu acho que, cara, eu só gostaria de finalizar falando isso, que existem sim chances, eu acho que são poucas, mas seria um caminho bem trágico aí pra categoria, na minha opinião. Eu acho, numa categoria em que o campeão é o Wesley Vissers, pra mim perde total a graça na Classic, perde total a graça. Porque se for pra ver caras que parecem Open, me desculpa, mas o Rafael Brandão, o Samson Dowd, o Andrew Jacked, pra mim, são físicos muito mais interessantes, porque são caras grandes e são caras que tem uma boa estética, uma boa estrutura. Pô, então se for pra ver Open, eu vou ver o Open de verdade, não um cara, né, um Open de mentira. Então, é aquilo, né? Mas, Gui, falando aqui sobre os brasileiros, pra mim existe outra narrativa que só faz sentido para os brasileiros, que é sobre brasileiros que vão entrar no top 10. Para mim, eu acho que essa é uma narrativa importante, porque a gente tem 10 atletas brasileiros que vão pro Mr. Olympia. Eu já estou tirando o Livinho de fora, né? Que infelizmente não vai conseguir competir por conta de visto, que é uma pena. E ano passado esteve conosco aqui fazendo as previsões do Mr. Olympia. É verdade, era para esse ano ele estar lá, né? Mas infelizmente, né, não vai estar, né? Eu fiquei muito triste realmente com isso, porque querendo ou não, a gente torce muito pelo Caba, né? Mas infelizmente é isso. Agora ele está focado em buscar a vaga para o Mr. Olympia 2025. Mas eu acho que essa é uma narrativa em que para nós brasileiros vai ser um grande ponto, porque temos 10 atletas e a gente tem a expectativa de que pelo menos alguns entrem no top 10, porque, cara, vai ser muito frustrante
muito frustrante a gente ter 10 atletas brasileiros indo pro Mister Olímpia e não ter ninguém além do Ramon dentro do top 10, sabe? Seria muito Não teve frustrante. ainda, né? É, Desde que os exato. brasileiros começaram aí. Exato, então o Ramon é o único e ele tá na ponta, então ele realmente é um ponto fora da curva, né? Ele não é o padrão, ele é um ponto fora da curva para os brasileiros. Brasileiro, ele pode sim se inspirar na história, no trabalho do Ramon, mas ele um atleta que tá indo pro Mister Olympia, ele não pode se comparar ao Ramon, porque ele é fora da curva, né? O Ramon é tão fora Mas da curva que ele não parece o padrão da categoria. O padrão da categoria Classic desde 2020 é o Chris Bumstead. E o Ramon é tão absurdo que ele consegue se manter no topo, brigando pelo título, sem ter a estrutura parecida com a do campeão, sem ter a estrutura que verdade. a categoria vem escolhendo como a principal há 5 anos. Quando o Wesley ganhou do Ramon, teve uma narrativa muito grande. Meu Deus, será que o padrão da categoria mudou? O Ramon já era? Mas quando que o Ramon foi o padrão da categoria? Isso só mostra o Verdade. quanto ele é absurdo. Só Sim, mostra sem o quanto ele é dúvidas, bom. sem dúvidas, sem dúvidas. Ele é um cara, ele foge muito, né, desse padrão. E eu acho que isso me mostra muito que a Classic não é sobre o Sibum, né? Não é sobre você ter uma cintura pélvica absurda, pélvica não, uma cintura escapular larga, uma dorsal muito potente, sabe? Não é a categoria dos é a do Sibum porque ele é o 5 vezes campeão, mas não é a categoria Sibum, é a Classic. Então, a partir do momento em que você tem um bom volume muscular, tem um condicionamento, tem uma boa estética, boas proporções, né? O que é o que a gente espera na Classic, você tem que receber destaque, né? Então, foi isso que aconteceu com o Ramon. Mas voltando para os brasileiros, eu acho que a gente há muito tempo tá esperando o Zanca entrar nesse top 10, então, sem dúvidas, é o cara que a gente sabe que nesse esporte não existe merecimento, né? É o melhor e pronto, então não é sobre é justo ele entrar no top 10. Se ele não tiver, ou os árbitros não acharem que ele merece o top 10, ele não vai entrar. Mas em questão de trabalho, tudo que a gente acompanha, sabe, ele é um cara que tá na hora dele conseguir dar esse ponto, esse passo à frente na sua carreira, né? E hoje eu acho que realmente ele é o nosso segundo atleta brasileiro mais... É o segundo atleta Classic brasileiro se a gente fosse fazer um ranking, né? E eu sei que existem caras muito potentes vindo, como o Menegatti, por exemplo, que tem uma estrutura melhor que a do Zanca, se a gente for parar para pensar, que tem um abdômen melhor que o do Zanca, que infelizmente não tem como ele ajustar isso. Então é injusto. Não, Ele nasceu assim, né? ele nasceu, o esporte é assim, infelizmente. E, cara, então a gente sabe que o Menegatti, ele tem um teto maior que o do Zanca. Daí isso é fato, porque não precisa ser um grande especialista para entender os motivos, mas ele tem uma estrutura tão boa quanto o do Zanca, em alguns momentos parece até melhor. Ele tem boas dorsais e ele parece que consegue evoluir, né? E ele tem abdômen melhor, enfim, ele tem a questão do peito, então tem que ver se ele vai conseguir melhorar isso, mas ele parece um cara que responde bem aos estímulos. Mas ainda hoje o Zanca, ele é o segundo melhor Classic brasileiro e ele, cara, a gente quer muito ver isso. E eu gostaria que você desse sua opinião, Gui. Você acha que tá na hora da gente ver o Zanca no top 10? Passou da hora para falar a verdade, sabe? O Zancanelli é um cara que eu sou particularmente muito fã. Eu gosto de atletas fortes e ele é muito forte nos treinamentos, né? A alcunha de treinos necessários dele é muito boa. Ele é um cara muito batalhador. Foi o nosso primeiro Classic Physique a conseguir a qualificação. Foi o primeiro a Verdade. ganhar um Pro Show ainda e tudo, porque vamos lembrar que em 2021 o Ramon ele não ganhou o Pro Show que o levou para o Olímpia, ele perdeu para o Fabian. E aí ele ganha o Expo Super Show depois do Olímpia. Então o Zanca foi o primeiro a ganhar um Pro Show. Posa muito bem, tem muita presença de palco. O Zanca é aquele cara que Verdade. bate palma no palco, chama pra briga. E eu gosto, como eu falei, como eu gosto das narrativas, eu tenho que ser coerente com o que eu gosto. Então aqui, o Zancanelli é um atleta de ponta, na minha opinião. Tanto que eu brinco que a fusão perfeita seja um cara com a postura do Zancanelli e a genética do Ramon. Ia ser Nossa, o seria um Classic absurdo. brasileiro perfeito, né? Entendeu? A postura
a postura e trabalho de imagem que o Zancanelli faz é muito boa. E outra, o Zancanelli tem sim físico para estar dentro do top 10 Olímpia. Colocando caras como o Dabu, por exemplo, eu Ah, acho que tem sim, sem briga. dúvidas. Tem briga. O Dabu é top 6, minha gente. Sem O Dabu é top dúvidas. 6. Você acha que não existe briga dele com o Dabu, dele com o Sommerfeld? Claro que o Sommerfeld é favorito. Mas você Sim. acha que não tem disputa a ponto de deixar o Zancanelli não pegou colocação em 2021, se eu não me engano, em 2022 ele não pegou e ano passado ele pegou top 13, Acho que eu foi, se acho. eu não me engano. Se eu não Ele me engano, pegou top sim. 13 e o Fabinho 14, ou ele 12 e o Fabinho O 13, eu não tô Fabinho lembrado agora. fica poucas colocações abaixo dele. Foi uma, eu acho. Foi uma, É, se acho eu que não me é. engano. Que é a estratégia 2, lembra da estratégia 2? É verdade. Que eu falei que o Fabinho, num confronto direto com o Zanca, ia vencer, mas no Olímpia ia Verdade. ficar atrás. Não aconteceu o confronto Verdade. direto, né? Mas eu apostaria nisso. E então o Zancanelli, ele tem, assim como o Fabinho tem também. Claro que eu acho que o Sim, Fabinho teria mais dificuldade de se o encaixar Zanca dentro. ficou em décimo 3 e o Fábio ficou em décimo 4. Foi, então foi isso mesmo, né? Uma colocação de diferença. Então aquilo, para mim, olhando hoje os atletas do top 10 Classic Physique, eu não consigo pensar que o Zancanelli não poderia estar dentro. Principalmente como eu falei. Michael Dabu tem opiniões. Ele é definitivamente um atleta. Ele é um atleta. Definitivamente. É aquilo, é um mestre do condicionamento, chega a ser cuspir na Ó, areia, em é 22, o carismático. Zanca, ele em 22 o Zanca ficou em décimo terceiro também. Então aquilo, Então, na, são 2 anos seguidos repetindo colocação e de verdade. Tem muitos caras que já ficaram em boas colocações, tipo o Logan Franklin. Eu não sei se o Logan Franklin chegou a pisar no Olímpia como Classic, eu não sei. Mas é que o Logan eu Franklin acho que é que um cara sim. que cotam até como título. Eu já vi cotando o Logan Franklin como um dos principais Classics do mundo. E pra mim, num Verdade. confronto direto, o Zanca pode vencer o Logan Franklin. A depender. Ó, em 21 o Zanca fica sem colocação. E nesse ano Sim. o Vicious ficou em décimo primeiro. Você tá entendendo? Tá entendendo? É o que eu tô falando pra você. Se o Vicers pulou, ok, pula pra um provável top 3, top 2, o Zancanelli não tem condições de entrar no top 10 Olímpico. Pra mim, essa ideia é inconcebível. Acho que o Zancanelli briga Plenas dentro, condições, assim sem como o dúvidas. Fabinho pode brigar. Eu não sei se vai. Eu não sei se o Fabinho ele vai pro Olímpico esse ano. Ele vai, eu não tô lembrado Vai, agora. vai sim, vai sim. Então é aquilo, ele pode brigar. Ele pode brigar também. Mas o Zancanelli ele já faz há 2 anos já, principalmente quando ele, em 2022, ele pousou ao lado do Chris, né? Em Pousou. 2022, que ele fica. Pousou, ele é uma. Ele Piloto. pousou assim. Eles pegaram, foram de Latam, o Mr. Olympia. Ele pousou ao lado do Chris e isso foi muito importante. Eu achei que até merecia colocações melhores. O problema é que ele pousou ao lado do Chris em 2022, que foi o melhor Chris Bumstead. Então a galera só Verdade. olhava para o Chris. Mas Ninguém sim, o olhou Zancanelli tem do lado, condições. ninguém olhou pra ele, né? Doideira. É foda, porque o Chris estava muito absurdo em 2022, né? Aham, verdade. Mas e para você, além do Zancanelli, eu citei o Fabinho, você colocaria mais alguém? O Menegatti, eu acredito que ele consiga ficar dentro do top 15, a depender do Sim. lineup. Ó, Ele consegue ligar. pra mim, eu não vou ranquear todos, tá? Porque a gente vai fazer um episódio de previsões ainda e a gente vai falar sobre Exato. os brasileiros. Mas pra mim, quem tem mais chances de ficar é, perto do top 10 ou dentro do top 10 ou pelo menos com colocações, pra mim o Zancanelli. Eu acho que ele tem boas condições de ficar dentro do top 10. Eu acho que o Fabinho, ele já tem colocação, né? Então ele tem muitas chances de entrar no top 10 ou até ficar muito perto. O Menegatti, eu acho que ele pega a colocação também, porque ele é um cara que tem uma boa estrutura, tem um bom físico, competiu em solo norte-americano, que para os juízes é importante, né? Então, se o Zancanelli teve a estratégia de ir para competir no Tampa e no Texas para ser visto, o Sim. Menegatti, mesmo que talvez não fosse a estratégia, ele estava lá também. Então, ele também foi visto, né? Ele foi visto lá no Texas. Então, querendo ou não, isso ajuda, né? Então, eu acho que pode aí ser uns caras aí interessantes pra gente. Se eu tivesse que apostar em quem vai conseguir colocações, eu acho que seria esses caras. Ó, por exemplo, na Classic,
Nós temos o Eric Windberger, Everton Costa, Diego Galindo, ele é colombiano, o Zanca, Gabriel Pereira, Júlio Gurila, Júnior Javorski, o Livinho não vai, Menegatti, Ramon e Tenente Brano. Então acho que dentre todos esses, para mim os que tem mais chances de pegar colocações é o Zanca, que para mim fica em top 10, Fábio Sim. Júnior, o Menegatti, e se o Livinho fosse, eu colocaria ele também, porque ele tem uma Sim. estética absurda que eu acho que poderia ajudar ele aí a conseguir uma colocaçãozinha. O que você E, gente, acha? vamos combinar uma coisa. Num line-up tão lotado de atletas, né, que o Logan Franklin até brincou há 2 anos atrás que tá aparecendo no campeonato regional, de tanto atleta que tem, ser visto para ficar no top 15 é muita coisa, tá? Principalmente se a Sim, maioria desses nomes citados é a primeira vez no Olímpia. É verdade? aquilo. Menegatti ficar no top 15, não pense que é demérito. É bom pra caramba. Por dois fatores. A idade por ser a estreia do cara. Três fatores, porque vai ter muito atleta. E a gente sabe Sim, é que muita muitos gente. já vão ser com um preconceito. Que é o Brion, o Chris Bumstead, o Ramon. Esses caras já vão ser vistos de qualquer jeito. Que estão Ó, aí pro dando a pessoal ter volta no ideia, mundo. tem mais atletas que não pegam colocação do que os que pegam na Classic. Tem mais atletas que ficam fora do top 5 do que atletas que conseguem colocações. Então, se de repente a gente fala que por exemplo, um Tenente Breno, cara super hypado, não sei o que, e que não vai pegar colocação, sabe? Não quer dizer que ele é ruim, mas, cara, é que tem muita Nada. gente, tem muita gente boa, sabe? Então, é aquilo, né? Eu acho que hoje os caras que têm mais condições aí pra brigar por colocações são esses caras. Mas vai ser uma briga boa. Então, pra mim, a Classic é uma narrativa à parte, né? Então, pros brasileiros. Fora, né, todas as outras categorias. E Gui, É pra isso que eu vou mim, falar agora. Eu vou jogar a bola para você, Vitor. Que joga, passa a agora bola, Romário. vamos passar a bola. Por quê? Porque o Mister Olímpia só é um, que é quem ganha a categoria Open Bodybuilding. E esse ano promete, por um motivo, meu amigo, por um pequeno Nosso motivo, Tamerzinho aí, ó. o campeão favorito do povo, o Menino Maravilha, o menino que representa os Estados Unidos da América, Derek Lunsford, que é o atual campeão, infelizmente não correspondeu às nossas altíssimas expectativas, apesar de ter ganhado. Tanto que a vitória dele levantou muitos questionamentos se foi realmente justo, se ele merecia, porque o Hadi, que era o underdog, mesmo sendo campeão, que não é um cara muito querido, não é unanimidade, certos motivos, certos problemas no seu físico, por não falar inglês, por ser Sim. iraniano também, sim, isso conta. Ele acabou Iraniano perdendo. Aí o competindo pessoal nos falou, Estados será que ele Unidos, perdeu por né? isso? Exatamente, uma rivalidade geopolítica até, se a gente parar para pensar. Mas é aquilo, o Derek não tem culpa de nada, ele foi o vencedor. A única culpa que o Derek tem é ele não correspondeu, ele não chegou no seu melhor definitivamente. Isso levantou muitos questionamentos, até porque o Hadi, logo depois do Mister Olímpia, engatou uma preparação com o Arnold Classic Ohio e venceu de maneira unânime. Sam Fácil, Soldado venceu chegou no fácil. seu melhor, ele passou o carro. E é aquilo, essa narrativa, particularmente eu, estou muito ansioso para ver. Será que o Derek vai corresponder a ponto de manter o seu título ou o Lobo Persa vai retomar o posto de campeão? Para você, está aí com alta expectativa? Você é um grande entusiasta do Samson Dauda também, o Samson leão d'água. nigeriano. Acha que o Samson vai puxar o tapete dos dois, jogar água no chope dos dois? Ou você acha que o Derek vai manter o título? Ó, como você falou, né? Eu sou um grande entusiasta do Dauda, até porque eu acho que é o que eu já falei aqui, que realmente é o que eu acho. Ele tem um frame melhor do que o Derek e do Had pela altura, né? Ele tem aquela altura boa de 1,80. Eu vi até o Jay falando hoje sobre isso, né? Ele tem um quadro no canal dele onde ele sai fazendo o card dele, falando algumas coisas que ele tá pensando. E aí ele fala, né, sobre a melhor altura, né, para ser open.
E aí eles falam em pés, né? Eu acho que eles falam que. E aí Sim. ele fala que pra ele, melhor altura é 5'11", que seria 1,80. Ele fala que as melhores alturas é Entre de. 1,78 e 80. Esse é É, o termo. exatamente. Então, ele fala que as melhores alturas é de 5'9", 5'10", 5'11", que é uma altura em que você consegue ser alto, ter um frame grande, mas você Sim. também consegue, não tem tanta dificuldade para preencher quanto um cara, por exemplo, de 1,85, de 1,90, que é uma guerra, né? Então, eu acho É. que o Dauda, ele tem as ferramentas para ser Mr. Olympia. Porque, e na minha lógica, na minha cabeça fazia todo sentido, sabe? Porque eu pensava, poxa, o Dauda chegou em terceiro, ele tem volume compatível com esses caras, chegando mais seco ele pode fazer frente e tem a vantagem do frame, né? Da estrutura dele. Só que aí, cara, eu fui vendo que cara, o Dauda ele não seca, mano. Ele não seca direito como deve, cara. O coach dele não ajuda muito, né? A fama do coach dele também não é das Não, ele não melhores tá mais nessa com o parte. Milos, né? Ele não tá mais com o Não, Milos. sim, mas até então ele era atleta Ah, do sim. Milos, tudo, e É. agora que é um cara que não é conhecido por secar a turma, e agora ele tá com a esposa dele. Mas foi a primeira preparação, tem essa desculpa ainda, né? É, então, ele, tipo assim, ele falou que tinha saído do Milos e começou com sua esposa porque ele já tinha, né, preparado ele, né, finalizado. Ele falou que ela colocou ele nas melhores condições dele. Só que Só que, cara, o Dauda tá sempre naquela condição de poderia mais, sabe? Tipo, nunca tá no máximo, sabe? E o Had, ele tá. E aí, tipo assim, isso meio que querendo ou não, o Had, ele é aquela muralha. Pra você chegar no campeão, você tem que passar. Ele tá se mostrando ser isso, né? Agora, pra você vencer o Derek, primeiro você tem que passar pelo Had. E pra você passar pelo rádio, cara, você tem que chegar muito seco, tem que chegar muito absurdo. Pegou E, pra cacete. e então eu meio que eu me desiludi com o Dalda, a verdade é essa. Eu acho que ele ainda pode ser Mr. Olympia, eu acho que sim. Sim. Mas eu acho que ele vai precisar aprender como secar, porque até agora a gente não viu ele ainda no seu. Com esse volume que ele tá agora, a gente não viu ele ainda no condicionamento extremo. Então eu acho que ele deve se manter no top 3. Eu não vejo ele também perdendo colocações. Mas eu hoje aposto no Derek vencendo novamente. E eu tenho visto as atualizações dele. Eu acho que ele vai chegar mais seco esse ano. Eu acho que ano passado, ainda apesar dele já ter feito a sua estreia, já ser um Open de fato, né? Ele fez aquela preparação 100% como um atleta Open, mas eu acho que ainda era muito novo, né? Tudo as coisas muito novas. A primeira preparação que ele fez 100% pensada na Open. Então agora eles já sabem, já sabiam, né, o que podia puxar, como o físico respondia, tinha mais dados para isso, né? Então eu espero para uma versão melhor do Derek. Eu acho que ele chegando mais seco que o ano passado, eu acho que já é o suficiente para vencer. O Derek mais seco e mais denso, para mim eu acho que já é o suficiente para vencer por conta de uma dorsal que ninguém tem hoje na Open, né? A verdade é essa, hoje ninguém tem dorsais que batem de frente com o Derek Lansford, pelo menos não no topo, né? A gente sabe que, mas o Chiquinho lá da Bielorrússia, ele tem uma dorsal sinistra, mas ele não tá no Ok. topo, ele não tá no topo do Olímpia. Eu tô falando dos caras que tem chances de brigar por título, principalmente. Então eu acho que hoje ninguém tem a dorsal do Derek Lansford. O Had ele é muito bom. Eu acho que ele ainda assim é uma ameaça. Se o Derek Sim. tiver confortável de que o Had já foi, o Had não pode vencê-lo, ele tá errado. Então, mas eu acho que ele também não tá subestimando ele, até porque eles têm o mesmo preparador. Então o Derek sabe que o preparador do Had não vai errar, porque é o mesmo do dele. E ele sabe que o dele não erra, né? Então é aquilo. Esse é o melhor do Então, mundo. hoje, hoje eu acho que o Derek vence novamente. Eu espero não me frustrar de novo, mas eu acho que ele vai trazer uma versão superior à do ano passado, vai vencer com certa facilidade. Mas assim, de verdade,
hoje eu me desiludi com o Samson. Ele pode chegar, impressionar e vencer, mas eu acho que, cara, essa questão do condicionamento, a gente não sabe, né, o quanto que ele... A gente sabe que o Milos, ele capricha bastante na insulina, né? É, e a gente sabe que a insulina, ele, querendo ou não, atrapalha um pouco, né? Ele engrossa um pouco a pele, não, atrapalha um pouco esse processo de secar. Então, eu não... Quando ele tava com o Milos, eu imaginava isso. Eu acho que às vezes é porque ainda estão por causa da insulina, enfim. Só que aí ele não tá mais com o Milos, né? E aí ele competiu e não chegou no talo como a gente esperava. Então isso me frustrou. Eu acho que ele deveria... Eu não sei se ele tentou, mas eu acho que o Dauda deveria ter buscado um cara como o Aceto, sabe? Pra preparar ele. Eu acho que ele perdeu a oportunidade de fechar como um cara que literalmente... Mano, você já tem o volume, só vai atrás da condição. E quem Nossa, a melhor... cara. Só isso, só falta literalmente isso pra você ganhar. Porque o Exato. Tyler Manion já deu esse aval. Exato. Então, cara, só falta isso. Então, você vai atrás de quem? Cara, vai atrás do Aceto, cara. Sabe? Mas, né? Não custa Então, nada. Quer dizer, custa, mas você pode pagar. sem dúvida. Mas é aquilo, né? Vamos ver como que vai ser ele. Às vezes a esposa dele realmente traga algo impressionante aí, ajude. E aí calha a minha boca. Mas e você, Gui? O que você acha? Rapaz, polêmicas. Polêmicas. Você, só antes de eu começar, você ainda acha que hoje o Nick e o Samson no palco, o Samson leva? Sim. Não, né? Um abraço, Sim, Vitor sim, sim, eu Porto. falei sim, falei sim. Você falou sim ou não, velho? Foi Eu sim ou falei não? sim, o Dauda vence pra mim. Ainda Vence, acho que vence o sim. Nick. O Nick chegando seco no talo. Sim, pra mim, mesmo o Samson no modo Samson d'água, pra mim ele ainda é melhor que o Nick Walker. O tempo provará que a estratégia 3 mostrará que Nick Walker é o cara. Mas não, o Nick Walker não vai vencer o Olímpia. Dificilmente, principalmente se Ah tiver não, é estabelecimento loucura, é bem alto. loucura. Eu acho que fazia sentido a gente falar do Nick Walker vencendo quando a gente não tinha o Had tendo tanta atenção quando ele tinha antes, quando ele tem agora, e o Derek Sim. Lansford, né? Fazia sentido. Não, Mas e outra, o Nick era o candidato, era o representante americano, né? Aí veio o Derek e chutou o pau da barraca, literalmente, em exato. 2022. A partir do momento em que você tem um cara, tô comparando o Nick com o Derek. A partir do momento que o Derek tem costas tão boas, talvez até melhores que o Nick, tem volume tão bom, em algumas poses até melhor do que o Nick, chega também condicionado, não tem como o Nick vencer. É simples assim. E o Derek tem Exatamente. proporções muito melhores, né? Esse que é o grande diferencial. E o Nick não tem absolutamente nada que ele possa fazer para melhorar, sabe? Ele pode meter um vácuo absurdo, pode fazer a estratégia do Charles Griffin, né? Que botou um vácuo e começou a ganhar pro show, né? Porque melhorou muito as proporções dele. Só que, cara, nem se ele metesse um vácuo absurdo, coisa que a gente sabe que não tem como. Vai ser um cara É, que sempre para ganhar os tops vão ter que chegar mal. Ele vai depender mais dos outros do que dele mesmo. exato, exato. Ele Não, depende. É o mesmo conceito do Brandon Curry. Um cara como o Brandon Curry, como o Nick Walker, como o Big Ramy, sei lá, caras que estão aí hoje em dia. Eles só vão vencer a partir do momento em que a safra for ruim. É isso. que não é o caso Que mais. não é o Já caso. não é mais o caso. Não é o caso. Tem caras como o Derek, o Had, o Andrew, o Dauda. Eu já coloco o Rafa nesse meio. Sabe? Não Aqui, tem. o Martin Fitzwater, que brigou com o Nick para ver quem vencia, mas acabou sendo derrotado. Mas é um cara com uma estrutura fenomenal que, se maturar mais no físico, a tendência é só ganhar notoriedade. É um cara que pode ficar com o Rafa nessa gama dos estéticos que vem conquistando espaço. Sim, sem dúvidas. Não. Brett Wilkins, eu acho que é um cara que, se colocar mais volume, também pode. O,
O Wilkin eu gosto, mas ele erra muito mais do que ele acerta. Ele precisa começar a Sim, acertar mais. É um cara felizmente. que estão falando bem dele desde 2022, ele não mostrou a que veio ainda. Ele ganha Pro Show tudo, mas ele não é um cara que precisa, se ele for mais consistente, ele pode brigar porque ele é um cara muito estético, ele tem uma boa Sim. linha abdominal. Ó, o Cagastronco, Tony Burton, com mais volume também, é melhor que o Nick Walker, na minha Uma opinião. boa estrutura, é uma boa estrutura. Com boa estrutura. Eu acho que tem caras, é aquilo, ele vence se tiver. Se o talento não trabalhar duro, ele vence. Na minha opinião é isso, porque É. quando eu digo talento, eu tô dizendo caras que nasceram estruturalmente privilegiados, né? Não tô falando que o Nick não tem genética, porque ninguém chega nesse nível sem genética, né? Tava no Isso é top 4 fato. Olímpia na última vez dele. Top 4 Olímpia. Exato. Então, não é porque o pessoal fala, mas tá se matando aí, tá usando veneno pra caramba. Mas, cara, você tem que também ter estética pra. Ou, você tem que também ter genética pra poder usar e responder. Sabe? Mesmo o Dallas McCover, que morreu, não vou botar a culpa no maldito, mas colaborou, né? Digamos assim, né? Sim, Pra claro. Maluco de evitar 26 anos, 150 quilos? evitar uma guerra. Tipo assim, por mais que, mano, o Dallas vivia ali numa guerra química, mas tinha que ter genética pra responder a tudo aquilo, sabe? Pelo menos pra ter sobrevivido 26 anos, né? E fora Mas. que ele é monstruoso, ele era monstruoso, vocês não tinham noção. O Dallas McCarver Ele é era maior que o absurdo. Cedric McMillan. E o Cedric McMillan era grande, viu? Exato. Então, Hum. eu acho que é aquilo. O Nick é muito bom, é um cara que merece todo o respeito, trabalha muito duro, treina muito pesado. Hoje, pra mim, atualmente ele tem um dos níveis de treino mais absurdo que tem por aí, né? Tem poucas pessoas que treinam tão bem quanto o Nick Walker, mas é aquilo, é o trabalho duro com ele tem o trabalho duro e outras pessoas têm a estética e o trabalho duro. E aí ele vai sempre perder. Enquanto o Rafael Não, e- Brandão tá. trabalhar tão duro quanto o Nick Walker, talvez até um pouco menos, mas ele tendo uma estética e uma genética melhor que a dele, vai sempre vencer. Né? Eu também Não acho. que isso ainda não aconteceu, né? Desculpa que eu posso ter me precipitado, Não tá mas próximo ainda. Não tá próximo. é, Hoje, se tiver, mesmo a gente, sabe, o Rafa sendo o patrono desse programa quase, o meu dinheiro estaria no Nick. sim, sem dúvida, sem dúvidas. Se tivesse Eu posto acho a a casa, casa, né? o Se meu tiver que dinheiro ia no postar. Nick. Tá Sim. entendendo? Eu acho que, cara, assim, de verdade, eu acho que o Dauda tá. O Dauda não, o Rafa tá muito perto de superar o Nick Walker. Muito perto de superar nomes como o Brandon Curry, como Brandon Curry, Hunter. pra mim, já superou. Não precisa competir. Vendo o retrospecto do Brandon Curry, não dá mais pra ficar no top Eu 5, 6 digo. Olímpia. Sim, eu concordo. Eu digo oficialmente, né? Eu acho que pra Sim, mim ele já superou o Hunter, mas oficialmente também. ainda não. Oficialmente ainda não. Eu acho que ele tem qualidade pra superar o Nick Walker pela questão que ele vai chegar maior, vai chegar com proporções infinitamente melhores que a do Nick Walker. Mas assim, se eu tivesse que apostar a casa, né? Aquela casa lá, Famosa casa. a casa escura, eu ainda botaria dinheiro no Rafa. Agora, se eu tivesse que apostar Rafa ou Brandon Curry, pra mim é Rafa. Rafa ou Hunter? Rafa. Rafa Ah, ou não, eu também. Tranquilamente. Martin Fitzwater? Rafa, fácil, né? Mano, inclusive É, hoje, eu já partindo pra uma outra narrativa, que é o quê? Pra brasileiros também é muito importante, Rafael Brandão. Qual vai ser a colocação do Rafael Brandão? E eu vi o Jay hoje falando que estão esquecendo do Rafa. E eu concordo, Jay Cutler nunca foi tão sensato na vida. o Jay Cutler é o cara que ele é unanimidade e ele se mostra isso todo dia, né? O Jay Cutler não erra, O cara não. é O Jay Cutler sábio, não né? tem O cara é como. sábio. São 4 Mister Olímpico, foi o homem que destronou o melhor de todos, E é bonito, sabe? vamos falar. E é bonito. Ele é tudo que o Nick Walker queria ser, bicho. Sem O dúvida. sonho do Nick Walker era ser o Jay Cutler brasileiro.
Sim, o Jay Cutler norte-americano. É o cara que não tem a melhor estrutura de todas, mas mesmo assim tem uma estrutura ok e tem 4 Mr. Olímpia nas costas, trabalhando duro pra caramba, treinando bonito, sendo um bom representante, que o Nick também é. Mas, né, é o que eu falo, ele queria ser Sim. o Nick Walker é o Jay Cutler sem grife. É, bem isso. Eu acho é uma boa comparação. Eu acho que o Jay, ele ainda conseguia ter uma estética ainda mais bonita que o do Nick. Tem. Mas faz sentido o que você falou. E o Gui, eu falo, Seria a Samson Down de Nick Walker, Ronnie Coleman e Jay Cutler da Shopee, da 25 de março, cara, é um bom, no hein? Paraguai? É uma boa. Mas eu prefiro Samson Dauda versus Rafael Brandão sendo Ronnie Coleman versus Flex Wheeler. Da É Shopee. mais da Shopee, sem dúvidas. Não, mas João Pessoa. sem dúvidas. Mas ó, falando sobre a próxima narrativa, né, que eu propus aqui de a colocação do Rafa, se ele entra no first call out, que é a meta dele, né? Eu vi o Jay Cutler falando que as pessoas estão se esquecendo dele. E o Jay falou assim: eu não vejo o Rafael Brandão fora do top 6. E hoje, coincidentemente, eu tinha visto um post. Não vou lembrar aqui a página, mas era uma página gringa, assim, mas também não era uma das maiores, falando do top 10 e não tinha o Rafael Brandão. E quando você faz uma previsão sem o Rafael Brandão no top 10, o que é uma loucura, só me mostra que o quê? As pessoas estão esquecendo do Rafa. Não é que as Sim, pessoas não acham que o Rafa pode entrar num top 6 ou vai no top 10, né? É porque estão esquecendo dele, só por isso. Porque não tem como você saber quem é o Rafael Brandão, você ter ele na sua mente ali registrado, você não colocar ele dentro pelo menos de um top 10, é loucura. Não tem e nessa previsão que eu vi, colocavam Martin Fitzwater em top 6. E eu até respondi, tipo, máximo respeito ao Martin, mas não existe mundo em que o Martin Fitzwater fique em top 6 e o Rafael Brandão fica fora do top 10. Não existe onde que o Martin universo. Fitzpatrick mostrou que ele pode ser top 6? Onde? Né, não tem Onde? O como. Rafa é top 3 Arnold Classic Ohio. Nossa, O Rafa é o atual campeão do Arnold Classic Brasil. O Rafa já ganhou do Samson Dauda, top 3 Olímpia. Tá entendendo? Muitos desses sim. caras o Rafa já ganhou. Ah, E aquilo, o sim, que, que sem o dúvidas. Fitzwater fez para Ele estar ficou. dentro do top 6? Confrontou com o Nick Walker, mas é aquilo, né? É tipo. Confrontou, mas não chegou perto de vencer de verdade, né? Convenhamos. O Nick tá correndo o risco de ficar atrás do Andrew Jacked esse ano, gente. Apesar de eu achar que não. Mas é aquilo. O Samson já tá num patamar que pode estar acima do Nick. A briga Sim, ó, do Samson não é mais com o Nick, tá entendendo? O Nick vai brigar com o Andrew Jacked por provavelmente um top 4, porque para mim o top 1, top 2 tá definido. quase que consolidado para Sim. mim, tá Ó, entendendo? o top 10 atual é Derek Lansford em primeiro, pra mim mantém, Had Mas mantém. nem conta porque teve muito desfalque no passado. Não, sim, mas ó, o terceiro, aí o Brandon Kerr, pra mim ele deve cair, não deve ficar aqui nessa posição. O Andrew Jacked, acho que ele briga pelo top 4, eu acho que é bem plausível, com o Nick Sim. Walker provavelmente. O Hunter Labrada, top 6, ele vai cair de posição, não tem como o Hunter Labrada subir colocação. Pra mim, esse é o topo do Hunter. Pra mim, a estreia do Hunter vai ser a melhor colocação que ele vai ter na carreira dele. Que eu acho que ele estreia em top 5, Deus né? quiser. E Ou que é top. shape horroroso. Que shape horroroso. O Michael Criso não vai competir, né? O Tony Burton também não. O Ringo Grimes também não. Charles Griffin, nem sei se vai, mas também não, não tem condição dele vencer um Rafa. Então, cara, O a Regan gente Grimes olha. não tem condição. O Regan Grimes nunca, acho que nunca venceu o Rafa. Ele Nunca. perdeu na Europa Pro. Na verdade, onde os dois competem, o Rafa sempre fica à frente. O Regan Grimes talvez seja o maior freguês do Rafa. É, sim, não, sem dúvidas. E eu acho que o Rafa tem plenas condições de ficar ali no top 6.
eu vi o Nick do Stranger Power falando que ele pode até ficar num top 4. Eu acho. Eu gostaria disso, mas eu acho exagero. Porque, sendo realista, eu acho que o Angel Jacket ainda eu acho um patamar acima que ele, né? Sim. Eu prefiro o físico do Rafa, sinceramente. Gosto pessoal, mas aí é gosto pessoal. Não tô levando em consideração os critérios do esporte. Sim, sim. Mas eu acho um top 6, top 5, cara, seria histórico. E Gui, eu gostaria sobre esse assunto aqui pra gente finalizar, né? Você acha que um top 5 no Mister Olímpia, na Open, é maior que um top 2 Classic ou top 2 212? Fica aí a polêmica. Um top 2 212, sim. Agora que principalmente no contexto de Brasil que a gente nunca teve, mas num top 2 Classic, não sei. É Porque polêmica. é o terceiro ano seguido como o top 2 se repetir. Ano passado, o top 2 que foi o Ramon, deu um Não, eu não susto tô, na eu não tô turma. comparando, tipo assim, as pessoas em si. Não, sim, mas Mas. é que hoje, trazendo para hoje, Sim, hoje sim. ainda não. Na Classic, na 212 Aham. sim. Na 212 é com certeza. Infelizmente, porque a 212 é uma categoria que eu gosto muito. Os atletas sempre chegam muito bem na 212, mas não dá para comparar em relevância. Agora, na Classic, especialmente sendo brasileiros, não. Porque aquilo, o Ramon tem chances reais de título. Eu acho que não, apesar de estar na torcida, né? A casa tá no canadense ainda. Mas tem chances reais de título. Tá Ó, agora entendendo? mudando. Um top 4 Open versus um Hum. top 2 Classic. O que vale mais? Rapaz, é um top 4 Open muito interessante. Contra o favorito do Tyler Manion, o favorito da Ó, América, imagina, Valentim, Vavá, imagina. Opa, Derek Lansford, Rad Chopin, Samson Dauda e Rafael Brandão. O que meu vale amigo. mais? O Rafa no top Aí, 4 ou o Ramondino top 2 pela terceira vez consecutiva? aí eu acho que o top 4. Porque aí tá perdendo para três caras que são muito assustadores. O top 3 é o favorito do Tyler Manion. O top 2 é o bodybuilder mais consistente dos últimos anos, dos últimos 4 anos. Concordo. E o top 1 é o queridinho da América. E outra, o Hadi e o Samson já têm certas idades. O Rafa é novo, tem 31 anos. Então é Sim. aquilo, muita margem para crescer. O cara tem duas competições no Olímpia. Uma é top 10 e outra ele já bate um top 4, batendo nomes como Nick Walker, por exemplo, tá entendendo? Desbancando o Nick Walker. Se desbancar o Nick Walker por si só já vai ser um feito e tanto, porque na América o Nick ainda é muito Ah, respeitado. sem dúvidas. Então é Globalmente, aquilo. globalmente. O Leandro Osh foi que falou isso, né? Isso até o Ramon é o maior atleta do Brasil, até o Rafa pegar uma grande colocação no Olímpia. Verdade. Bem Eu lembrado. também acho. Eu Tá também com, acho. tá com HD em dia. Tá com HD em Ding. Amigo, aqui é civício, não é serviço, é civício. Lembre-se do civício. Não, ó. Que é muito civício. Não, eu concordo. Eu acho que, cara, pelo nível, talvez muita gente não vai entender. Porque, cara, a Open é um nível de complexidade tão grande. É um nível de dedicação que você precisa ter, de risco que você assume tão grande, que você ser um top 4 Mr. Olympia, Open, mano, é um bagulho muito complicado. É um bagulho muito complicado. Nossa, maluco. É só ver os lineups. O quanto de atleta Classic tem, o tanto de Open que tem. São muito menos atleta Open, principalmente nessa edição. Então, E outra, a eu. Open tá passando por um momento de reformulação, resgatando a sua popularidade ao redor do mundo, cara. É muito bizarro. É uma categoria que resgata a popularidade, vem resgatando a Sim, popularidade. Estamos vivendo uma fase de campeões com proporções melhores, bons representantes, que é uma coisa que sim, a categoria sofre de carência desde o Phil Heath em 2017, velho. Tanto que verdade. a Open estava tão mal das pernas que o Shawn Rhoden ganha e é banido no outro ano. 2019 é provavelmente a pior competição da história. Nossa, foi um É a lineup pior muito competição. fraco. Muito fraco. Porque todos esperavam que o Rolly Winkler ia vencer, porque em 2018 ele apresentou a melhor versão dele, ele chega super mal. 2020
O que mais hypa a turma é o retorno do Phil, não é nem o vencedor. A galera que ia ver o Phil no palco de novo, que não competia desde 2018. Aí ele vai e fica no top 3. Em 2021, o Big Ramy ganha com um shape morfético. Em 2022, finalmente a justiça foi feita e o Had leva. Ou seja, a Open passou por maus Ó, bocados. pra você ter uma ideia, o top 6 de 2019 foi o Steve Kuklo. Meu Deus, Steve Cook nem compete mais. O Patrick Tá Moore entendendo? foi top 10. Você tá entendendo? No Olha esse seu tipo de. prime, né? Olha, Ele tava no nesse prime dele. tempo veio o Mihal Kriso, que é um cara que chamava muita atenção na Elite Pro, lá na Europa. Veio o Andrew Jacked, que foi um boom na Nick categoria. Walker, o próprio Surgiram Nick nomes, Walker. ó, o Nick e o Sim. Hunter, Andrew, o Dauda. Andrew, que é verdade, o Samson Dauda que em 2020 compete na Europa Pro com o Rafa e não consegue a vaga. Quem consegue é o Rafa, um top 3. O Samson Dauda fica abaixo do Rafa. Tá entendendo? Então, nesse meio tempo, vieram muitos caras bons. Vieram muitos caras bons. Então é aquilo. O Rafa, sendo brasileiro, feito inédito já ter ficado no top 10, foi o primeiro brasileiro a vencer um Pro Show na Open. Que apesar do Luiz Otávio ter vencido, ter ido pro Olímpia, ele O não venceu um Pro convite. Show. Ele ganha o Mundial da IFBB e ele ganha o convite, que foi o que aconteceu com o Johan Schatz, também, o mestre Johan Schatz. O Rafa vence o Romênia Pro, depois de ter pegado um top 2 do Praga Pro. Ele é o primeiro bodybuilder também Open brasileiro da história a conseguir a vaga pro Olímpia, que o Luiz Otávio foi convite. No Europa Pro ele pega um top 3 e ele ganha a qualificação. Aham. Naquele ano dava até o top 3. Ele Na vence o pandemia, Arnold né? A gente Brasil. tava em pandemia. A gente estava em pandemia, exatamente. Ele vence o Arnold Brasil em 2022 e ele vence o Arnold Brasil em 2024, sendo que no Arnold Classic Ohio de 2024 ele pega um top 3, perdendo pro Hadi Chopin e pro Samson Dauda, que são os caras que estão cotados lá para ganhar o título. Estão Sim. brigando para ganhar. Você Mano, tá entendendo? Então, imagina um mundo em que o Dauda tivesse vindo um pouco pior e o Rafa tivesse vencido ele. Nossa, ele estaria, mano, ele estaria e outra, a sendo. disputa ali é porque o Dauda tem mais volume que o Rafa, porque condicionamento não tinha comparação. Sim, sem dúvidas, sem dúvida. O O Rafa, ele Rafa, dificilmente erra no condicionamento. É muito o difícil errar. Rafa, cara, a realidade hoje, isso pode parecer meio estranho, talvez. Algumas pessoas podem discordar e tudo bem. Mas pela forma que a gente tem visto do Samson Dauda com dificuldade de secar, eu acho que tá. Não é loucura a gente imaginar um momento em que o Rafa esteja brigando pelo título no mesmo momento que o Dauda. Porque apesar do Dauda ter conseguido adicionar volume, ele Sim. não tem conseguido ficar condicionado. E a partir do momento em que o Rafa conseguiu o volume, né, e ele tem feito isso gradativamente, por isso que a gente nunca viu o Rafa, tipo, nossa, fez um off-season absurdo, mas chegou gordo. Isso nunca aconteceu. Ele sempre chega maior e mantendo a mesma condição e mais denso, né? Então E, isso bicho, foi o pessoal algo esquece que ele tem 31 anos. Ele é muito exato. novo. O Dauda Não é ele porque tem o Derek foi quanto? o Mr. Olímpia. O Dauda. Tem gente que diz que ele tem 38. Tem coisa que diz que ele só tem um ano mais velho que o Rafa, que ele tem 33. Meio gato da Aí eu base, falo né? que ele tem 33, 32. Você tá entendendo? Vários lugares da internet dizem. Vamos ver se você consegue averiguar aí. Ó, segundo a Generation Iron, eu vou procurar aí. Tô meio Vamos ver aqui susto também. aqui. Ó, ele tem só uma curiosidade, o seu soldado tem 5,11 de altura, que é exatamente a altura que o Jay Cutler falou que é uma das alturas ideais, né, para Era a Open, altura né? do Ronnie Coleman. Exatamente isso. Que ele usa isso como exemplo. Cara, não tô achando aqui. Tô vendo aqui. Aparece. Tá a dieta do filho da mãe aqui. Aqui no chat, o chat PQP diz que ele nasceu em 94. 9,4? Isso dá o quê? Ele é mais novo que o Rafa, se for assim. Tá Não é doido, tá possível. louco. Deixa eu ver aqui. Não é possível. Chat PQP, pô. No Cara, Essential Sports diz que ele nasceu em 92. 92 esse cara tava competindo já, a cara dele.
Cadê? País, irmãos, cor, Meu amigo, que isso? No site que eu achei aqui, ó, diz 92. 92, isso dá quanto? 32 anos é um ano de diferença do Rafa. O É, Rafa é de 93. O Derek também tem 93. então a Então, ou gente vai seja, ver são caras se muito jovens, se a idade do Dauda pra realmente for Open, essa. sem dúvidas. Pra Open Tá entendendo? é O Ronnie Coleman, novíssimo. que é o melhor de todos os tempos, ganha com 34 anos, gente. O Jay Cutler, que vence em 2006, ganha com 30. O Jay é de 72, 73. Eu acho que é de 72. Vê Acho aí, que por é, favor. acho que é 7-3, deixa eu ver. Porque se for com 72, é com 34. Se for com 73, se for 73, ele ganha com 33 anos, tá entendendo? 7-3. 3 de É agosto de 73. 73. Então é aquilo, o Jay Cutler ganhou com 33 anos o primeiro Mr. Olympia. E a gente tá falando de alguns dos melhores da história. O Phil Heath ganha com 31, mas ele vai fazer no ano que ele faria 32, que é 2011. Ou seja, os Aham. caras ainda estão para chegar. Eles ainda podem chegar. Você tá entendendo? Sim. São muito jovens E e outra, não tem o mesmo volume de competição de antes. O Derek, o Derek é realmente uma aberração genética porque ele compete pouquíssimo. Eu não sei como ele tem esse nível de qualidade muscular, sendo que é um cara que quase nunca sobe no palco. não, Sobe uma vez por ano. cara, o Derek, vocês têm noção que eu acho que o Derek não, o Derek não compete um pro show, eu acho que desde que ele vence, desde que ele estreou no Mr. Olympia dele, se eu não me engano. Ele deve ter tipo uns 5 anos que ele não compete um pro show. Nem pra migrar pra Open ele ele fez um pro E show. ganhou o Loucura. convite. Ele ganha o convite, fica em top 2 com uma preparação que muda o caminho, que até então ele não estava preparado para ir para a Open. E aí ganha o top 2, já está automaticamente qualificado e no outro ano ele ganha. Esse cara quase nunca sobe no palco. Quase nunca. Ele tem mais competição de Mr. Olympia do que em Pro Show na vida dele. Isso é bizarro. Ele em 2015 ele compete o Nationals. 2016 ele se torna profissional. Com 23 anos, 2017, na verdade. 24 2017, anos. 2017 ele vence, se torna profissional. Ainda em 2017 ele vence o Tampa Pro. Ele estreia já vencendo, cara. 2017 ele estreia no Mr. Olympia no top 5, que naquela época, se eu não me engano, dava vaga pro top 5. E aí, 2018, adivinha quantas vezes ele competiu pro shows? Nenhuma. Nenhuma. Ele fez o Mr. Olympia em 2018, 2019 fez Mr. Olympia, 2020 Mr. Olympia, 2021 Mr. Olympia, 2022 Mr. Olympia. Ele literalmente fez um pro show. 2021 ele ganha o Mr. Olympia. Ele ganha o Mr. Olympia Cara, 412. Em ó, 2022 ele sobe na eu, Open. eu tô no site da IFBB, da NPC News Online. Pode ser que esteja faltando algum show na carreira dele aqui. Eu tô no histórias de carreira, né? Contest History. Se tiver certo isso aqui, ele literalmente competiu. Ainda assim, é muito Ele, pouco, velho. ele literalmente só competiu um pro show na carreira dele, irmão. E ele é campeão Mr. Olympia 212 e Open. E Open. Cara, ele fez um Pro Show, ele fez um Tampa Pro em 2017. Cara, eu preciso verificar isso, mano. Não é possível. Não é possível que o Derek Lansford tenha um Pro Show na carreira. Mano, Porque, olha o currículo desse cidadão. O cara cara, que ganha. E loucura, mano. detalhe, ele vence o Mr. Olympia com 30 anos. Ou seja, até os 30 o cara tem esse currículo profético. O homem é uma máquina de vencer. Tá Meu, entendendo? é Então o Rafa loucura, chegar mano. no top 4 contra esses caras é bizarro, porque olha o contexto. Como, de novo, Samson, o preferido do Tyler Manion, um cara que se chegar seco vence. Hadi, o bodybuilder mais consistente dos últimos anos e já ganhou o Mr. Olympia. Derek, um cara que subiu mais vezes no palco do Olympia do que no Pro Show para competir, para conseguir qualificação. O cara que venceu um Pro Show na vida. Ele fez. Tô aqui no. Estou tentando conferir no Wikipedia. Mas ele tem. Se tiver certo aqui, ele tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 shows amadores. Ele tem mais shows amadores na vida dele do que pro shows, tá ligado?
E ele E já se é. somar, ó, se somar os 5 amadores mais o Tampa Pro, não dá o número de vezes que ele subiu no Olímpia. Mano, ó, 17, 18, 19, 20, 21, se essa 22, lista que 23. se essa lista que eu tô vendo aqui tiver certa, ele nunca perdeu uma competição tirando o Mr. Olympia. Nunca. Ele nunca perdeu uma competição tirando o Mr. Olympia e ele foi sempre evoluindo. O único deslize dele foi em 2020, quando ele fica em quarto. E aí no ano seguinte ele vence. Tá ligado? Tipo assim, ele estreia como quinto, segundo, quarto, deslizou. E aí no ano ele vence. Aí beleza, campeão. Vai pra Open, ele fica em top 2 na estreia. E depois Sem ele uma vai e preparação vence a... completa, Hã? sem a preparação completa, que é 2022, É. a coisa não figura com a apresentação dele, o guest posing dele no Pittsburgh Pro. Sim, ele estava se preparando até então para 212, né? Então eu imagino que ele não fez o off-season tão esticado quanto ele poderia, porque ele teria que bater um peso muito pequeno. Imagino que ele estava na cabeça dele, eles não se levaram ao limite exatamente porque eles tinham que bater 96 quilos, o que hoje parece uma loucura. Então, cara, realmente, cara, que absurdo, mano. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Eu Dá acho um que eu vou... material de postagem aí, bicho. Nossa, eu vou fazer, que loucura, mano. Que doideira. Mas, O ô homem Gui, que nunca perdeu. o homem que não sabe perder. Igual o Corinthians em 2012. O bodybuilder que se recusa a perder. O cara nunca perdeu uma competição, É, tirando o lou- Olímpia. É muito loucura, estranho. mano. Que loucura. Mas, ó, vamos lá. Pra gente chegando aqui na nossa reta final, existem algumas narrativas que eu acho interessante a gente citar. Que pra mim, uma das principais também Men's Physique vai se manter o padrão finalmente. Ryan Terry se mantém como campeão, né? E outra coisa, e aí você pode responder as duas, Keone Pearson se mantém também no título, porque eu fiz um vídeo, fiz uma pesquisa rápida. Desde 2016 a gente não tem um Mr. Olympia em que todos os campeões, pelo menos os masculinos, se mantêm. Então, desde que a Classic foi criada, não tem um Mr. Olympia em que todos os campeões se mantêm. E isso é algo que já aconteceu diversas vezes, que era a Santa Trindade era Phil Heath na Open, Buendia na Men's Physique e na 212 Flex Lewis. Então, esse resultado se repetiu por vários anos. E aí, desde 2016, a gente não tem um Mr. Olympia que todos os campeões se mantêm. E aí, o que você acha, Gui, sobre essas narrativas aí? Claro. Pro bem do esporte, vou começar pela 212, que eu gosto mais do que a Men's Physique. Eu adoro a 212. Pro bem do esporte, o Keone tem que vencer. Então, pelo amor de Deus, que ele chegue seco de novo, que ele chegue mais seco do que ele chegou ano passado. No mínimo, chegue igual, que já dá pra vencer. Já dá O pra quadríceps vencer. dele Até tá porque... pica, filho. Opa! O que me irrita no Keone, de verdade, o que me irrita no Keone é que ele tem um iPhone de última geração e todas as fotos que ele posta parece que ele tirou com micro-ondas. E Cara, isso me irrita. Que o cara ódio! tira foto pra postar no Samsung Galaxy Pocket, tá Eu ligado? acho que ele tira a foto, quando ele tira a foto no espelho, ele pega o iPhone pra mostrar, nossa, eu tenho dinheiro. Mas na verdade, esse iPhone é da namorada dele, não da namorada que o da namorada Não, dele mano, dá. sabe o É que de que uma é? pessoa aleatória e a dele é um Galaxy Pocket. Sabe o Porque que é? que É foto uma merda. capinha, que finge ser um iPhone, só que se ele virasse a parte da frente, a gente ia ver, mano, é o J3, mano. Um Galaxy J3. Que ódio que me dá do Keone, que só foto merda. Eu falo, como que um cara com um shape tão bom, com uma genética, Ai, talvez a caramba. genética mais assustadora do Olímpia atualmente seja a do Keone, um dos duplo bíceps de Concordo. frente mais bonito que eu já vi. Um cara bizarro. O apelido de prodígio não é à toa. Uma das melhores genéticas que o esporte já viu tira foto tão ruim e chega tão mal condicionado. Ai, É umas caramba. coisas que o Keone é o J3 do condicionamento. Tá entendendo? Que nunca chega no 100%. Nunca... Só que, pelo bem do esporte, tem que se perpetuar. O Keone é um cara que tem tudo para ser
dominante para bater os recordes do Flex Lewis em números, né? Porque importância eu acho muito difícil. O Flex Lewis é um cara que eu gosto muito, sou muito fã, e não sei se em legado ele consegue, mas em números ele tem Sim. total capacidade, até pela idade. E o Keone, se ele constituir um reinado na 212, ele é um cara maior do que o Derek de altura. Assim, eles têm no mínimo a mesma altura, eu acho. Maior eu não sei, muito forte que ele é bem pequenininho. Mas no mínimo a mesma altura. E é um cara com uma estética até melhor do que a do Derek. Sim, Quem sim. sabe um dia, ou quem sabe um dia ele se arrisca na Open, seria um cara que brigaria. O Keone chegando bem na Open, sem precisar depletar o peso, se bem que ele não tem problema para bater o peso na 212. Mas imagina o Keone com 100 quilos seco. Provavelmente acho que ele seco, né? Mas É. imagina 100 quilos com aquela estética. Posa muito bem. Entendeu? Então, pelo bem do esporte, eu acho que o Keone tem que se perpetuar. Então, a minha Sim. torcida vai para ele. E o Agora, na Keone, o Keone, ele provocou a redenção do Patrick Tour, né? Porque a partir do momento em que ele começa com o Patrick Tour, ele começa a apresentar os seus melhores condicionamentos. Não tô falando que ele não é o Andreas Manzer, mas chegou mais condicionado do que antes. E eu acho que essa vitória do Keone meio que salvou o legado do Patrick Tour, né? Porque ele vinha meio que sendo escanteado, né? Aos poucos, né? E a partir do momento em que o Keone vence, o Patrick Tour começou a preparar o Logan, então já tá começando a vir uns nomes legais assim para ele, coisa que não tava mais acontecendo. Ele não tava ficando mais com grandes nomes assim do fisiculturismo. O Keone é um cara sensacional, bicho. Sensacional. Tem tudo para continuar o reinado. Sou muito fã do Sean Clarida, mas eu acho que já deu. Não vai dar mais para o Sean Clarida vencer, só se o Isso. Keone errar. É, Infelizmente, o Keone ele dá essa margem, que é um cara que mais errou do que acertou. Já era para ter sido bem, Mister Olímpia há um tempo já. sim. Se o Clarida Já era já para estar deu, bem eu não com o Derek. sei, né? Não, mas, mas Hã? se o Clarida já deu, eu não sei. Mas Talvez, não sei, acho que não. Mas eu acho que ele já foi superado, sim, sem dúvidas. Eu acho que é aquilo. O Clarida, toda vez que tinha um cara geneticamente mais favorecido, ele perdia, cara. Então, Derek Lansford veio, o, o Flex Lewis abriu a mão do trono. E aí depois quem vence em sequência é o Kamal, não é? Se eu não me engano. E Tá mal, é o aí gato. depois vence o Clarida. Aí o Derek acerta, a primeira vez que ele acerta 100%, ele vence. E aí Sim. o Clarida perde o título. E aquilo. O Clarida só retomou o trono porque o Derek deixou vago. E aí o Keone, ele Sobe toma. mal. O Keone ele toma o título da mão do Clarida, que tinha recuperado. Só que é aquilo, um cara geneticamente mais favorecido que o Clarida e que só realmente o Clarida só tem ferramentas para vencê-lo a partir do momento que o Keone errar, né? Sim. Essa vem. Exatamente. Agora que ele chegou, né? Deixaram chegar, deixaram o monstro Exato, chegar, agora segura. Então, exato. pelo bem da 212, porque eu acho que o Keone vai ser um representante com muito, muito molho para 212. Até O porque é cara um cara, tem. até porque os últimos dois campeões da Open vieram da 212 e não ter, talvez não tenham genéticas tão impressionantes quanto a do Keone. E Sim, isso talvez mas abra um precedente. Porque o Keone, ele é um cara que é tratado como fenômeno desde muito jovem. desde a O Classic, Derek desde também, mas, antes. mas o Keone é até mais. As proporções do Keone são muito. Aquela cintura dele é muito assustadora. Sim, e uma das coisas que ele foi muito inteligente foi de ter saído da Classic, cara. Ele foi muito inteligente. Ele não ficou perdendo tempo na Classic e tem muita gente que erra nisso. E, cara, eu acho que o Keone ele vai acertar no condicionamento. A gente fez piada, não sei né, se todo mundo viu ou ficou sabendo, mas saiu uma foto em que que o Keone mostra os quadríceps e forma um formato meio fálico, Fálico, né? né? Fálico, Fálico. né? Cara, a gente já viu as pernas do Keone diversas vezes. Por que, que a gente nunca tinha reparado isso? Porque ele Eu não era acho. seco, porque ele não chegava tão seco. Nunca chegou a seco Exato. essa porra. Exato. Então,
a gente tá vendo isso, tá vendo um formato muscular nele que a gente não via antes, me dá confiança de que ele pelo menos vai chegar mais seco que o Mr. Olympia anterior. E ele chegando mais seco que o Mr. Olympia anterior, eu acredito que ele vence. De novo, facilmente. Não, eu não vejo ninguém na 212 batendo o Keone do ano passado. Esse ano, se ele chegar a mesma coisa ou melhor, ele já vence. Sim. Então, 212, Keone Pearson, acredito que vai manter o seu reinado por um bom tempo. Agora, na Men's Physique, o Ryan Terry, rei do Tá nós dois Photoshop. de cruz, o podcast mais Opa, cristão do Brasil. opa, além de mais qualidade, maior número de acertos, o mais cristão do Brasil. O Isso mais é muito cristão do bom. Brasil. Eu vou colocar na bio o podcast. O podcast mais cristão do Brasil. É sobre o quê? Fisiculturismo, meu amigo. Você não faz ideia. Mas Ai, mas caramba. a Men's Physique, Ryan Vai Terry, virar rei do corte, já sabe, né? Opa! O Ryan Terry, rei do Photoshop, o cara que ganha Arnold Classic Olímpia e edita as fotos no podcast mais cristão do Brasil. E ainda é cristão o Ryan Terry, ou seja, É estamos falando verdade. de tudo que nos apetece. Boa. Mas coloca na bio, bodybuilding e cristianismo. Porque é isso Tá que é a bio aí. do Pode nosso ser Instagram. a bio do Derek Lansford. Então, ó, aí, ó, tá vendo? Tudo Seria o converge, amigo. Pumpkincast o Derek Lansford dos podcasts? Não correspondeu às expectativas? Talvez, mas nunca perdeu. Mas Mas é nunca um perdeu. fenômeno. Não correspondeu às Né? expectativas, mas é um fenômeno. Poxa, é um fenômeno. E é o atual campeão. Tá Mas aí. voltando a Ryan Terry, o cara que tem Arnold Classic, tem título de Olímpia e edita as fotos. E sem moral, sem moral. Mas eu acredito que ele vence mais um ano. Ryan Terry é um cara que eu gosto, é um cara da velha guarda que tá resgatando a Men's Physique, tá vivendo o seu pior momento. E o Ryan Terry tá trazendo o old school da Men's Physique, se é assim que a gente pode chamar. Sim. Então eu acredito que ele Ele é um seja o cara. veterano da categoria, né? Ele é veterano e é novo, pra você ter uma noção, como ele é. Assim como o Buendia também é novo. Mas até porque o Erin Banks, que era o campeão antes dele, eu não sou um grande entusiasta, nunca fui. Eu gostava do Brandon Hendrickson, mas ele não é um campeão que empolga e isso conta muito. Então eu acho que o Ryan Terry vence pro bem da Men's Physique. Se bem que, pra mim, a estrutura física Men's Physique pertence a um cara chamado Diogo Montenegro, que é Sim. muito difícil fazer ele vencer por conta da linha abdominal. Se bem que o Ryan Terry tem uma diástase que só vai aumentando. Se isso não for um fator que atrapalha tanto, pra mim o Diogo é melhor do que ele. Sim, concordo. Não, concordo Imagina o Diogo vence. plenamente. O Diogo venceu o atual campeão da World Classic, gente. Ah, se ele vence, não, eu não sei. Eu acho que o Ryan Terry se mantém. Mas. Não, eu também, mas já pensou? Porque o Diogo ganhou o Arnold. E Não, mas aí? faz sentido, é aquilo. Quem vence o Arnold sempre vai ser um candidato ao título. Historicamente, a Sim. gente sabe disso. Por isso que é uma droga o Wesley Vissers ter vencido. Mas. Pulou de 7 para candidato a título. No Sim, mínimo do mínimo, pelas expectativas, é top 3. Pelas expectativas, sim. claro. Sem dúvidas. E eu concordo, a categoria precisa do Ryan Terry vencendo novamente. Porque, mas é porque o Ryan Terry é o melhor físico que a Men's Physique já viu? Não, mas é porque dentro do que a gente tem hoje, ele é o que a categoria está precisando, que são físicos mais slims, são físicos de caras que posam de frente, o Ryan Terry posa de frente, hein? E cara, a Men's Physique sempre foi isso, sempre foi posar de frente porque eram caras com cinturas muito amarradas. E a partir do momento em que você usa artifícios para sua cintura parecer mais fina, não que esteja errado, mas eu acho que no critério de julgamento deveria ser pensado, poxa, a cintura dele está desse jeito porque ele está torcendo o tronco, né? E eu acho, na minha opinião, inclusive, eu acho que deveria ser até corrigido isso. Os árbitros lá falam, posar de frente, porque a pose de Men's Physique é praticamente um semi-relaxado de frente, né? É praticamente isso. E eu acho que da mesma forma com que os árbitros corrigiriam uma pose que as pessoas, sei lá, tá todo mundo fazendo errado, os árbitros iriam corrigir,
né? Sim. E eu acho que deveria ser o caso, mas meio que aquilo. Um começou a fazer, aí o outro começou, e aí meio que saiu do Caralho, trilho. né? É, É. mas beleza, é a realidade, então eu acho que a Men's Physique precisa do Ryan Terry vencer de novo, por ele ser esse cara que representa esse físico mais slim, mas por outra coisa que é, cara, essa categoria precisa de um padrão, mano. Não importa qual seja, mas precisa de um padrão. Podia ser até, vai ser o padrão Aaron Banks, beleza. Então, mano, que seja esse. Mas todo Mr. Olympia muda. A falta de critério tá causando a derrocada da Men's Physique. Não só a Sim. falta de critério, mas a falta de critério de bons campeões tá gerando isso. Porque o Brandon Pra Henderson tem mim, 3 títulos e nunca não para um shopping na cidade dele. ó, Daqui a pra pouco você mim, passa ele em número de seguidores. Pra mim, eu acho a Men's Physique atualmente a categoria mais chata do Mr. Olympia. É a categoria mais sem graça. Precisou Não, vir um cara da velha guarda vencer para tentar reacender, pra você ter uma noção. Que sim. não tá surgindo ninguém que possa empolgar ou que possa corresponder ao que se espera da categoria. A verdade é que a partir do momento que você criou a Classic, que era pra ser esses físicos de atletas menores, meio que você tira o apelo, né, da Men's Physique, né? Então, a Classic Physique jogou a primeira pá de terra no caixão da Men's Physique, né? Que tá passando mal, né? Mas e precisa disso. Precisa o quê? De fazer a escadinha. Men's Physique, Classic e Open, né, barra 212. Enquanto os caras da Men's Physique tiver o mesmo tamanho que os caras da Classic, não vai ter sentido ter a Classic. Não vai ter sentido ter a Men's Physique, quer dizer, né? Na realidade. Ô A Gui, Classic Physique casou tanto essa derrocada aí que o segundo Men's Physique mais popular do Brasil, que o primeiro ainda, querendo ou não, é o Felipe Franco, que é o cara que sem furou a dúvidas. bolha, mas depois é o Kaique. O Kaique é mais popular que o Diogo, apesar do Diogo ser um Men's Physique melhor que o Kaique. O Kaique é mais Sem popular. O dúvidas. Kaique foi o cara que reacendeu o cenário aqui no Brasil em 2020. Eu voltei a acompanhar por causa do Kaique. Para mim, em Sim. 2020, ele era o cara que tinha que a gente tinha esperança dele ganhar o Olímpia na Men's. E é aquilo, esse cara vai para Classic, já anunciou que vai estar se preparando. Tem aquilo, a Men's Physique precisa estabelecer. Caras como o Diogo e Ryan Terry podem fazer isso, só basta a arbitragem estabelecer um padrão. Sim, é só você ver os shows Men's Physique no Brasil. Todo mundo faz as transições do Kaique. É, é exatamente isso. Mas, para finalizar, esquecemos de alguma narrativa, Gui? Eu acho que a gente falou das Não, mais importantes. Eu acho que e as tem nossas uma. preferidas também. Sim, exatamente. Quem estiver assistindo aí fica à vontade para comentar, né? Que vocês acham que são uma das principais histórias. E eu gostaria de finalizar com para mim, uma das que eu acho uma das minhas favoritas, que é Erska Letinsky, que é o cara tá se escondendo, diferente de todos os outros anos. Ele não tem se mostrado, ele só se mostra treinando, é só vídeo de Uhum. treino nos seus stories praticamente, treino, dieta e, enfim, nada de físico. O O que Dragon eu acho, Ball, o que eu acho muito inteligente, porque eu acho que foi. Não lembro qual, se foi no Mr. Olympus, se foi pro Arnold Ohio, que ele tava mostrando o físico toda hora e saturou e o pessoal ficou tipo, nossa, mas é isso, tá ligado? Tipo, e esse ano eu acho que ele acertou muito em esconder. Só que, cara, a impressão que dá é que o Earth tá escondendo alguma coisa de fato, sabe? Porque ele tá só treinando, só aparentemente muito focado na preparação. Se ele vai apresentar algo novo, eu não sei. Mas pra mim é uma história muito interessante o futuro do Ursa. Tipo, será que ele vai cair de colocação? Será que ele consegue surpreender e se manter num top 3, o que seria incrível e que ia soltar um rojão aqui em casa? Não eu também. por. É. E Gui, o que você acha sobre essa questão do Worst? Você acha que é falta de confiança dele estar se escondendo ou algo estratégico? Ele vai surpreender? O que você acha? Cara, pra gente fechar, é um cara que eu sou muito fã. Muito fã do Urso, muito.
bom representante do esporte, posa muito bem, é muito carismático, é um cara que tem um Gosta de carinho, que o Guaraná. público brasileiro tem um carinho muito grande. É muito foda, ele é muito foda. Eu adoro a estética que ele adota, treinar num porão na Alemanha, que é muito legal. Literalmente. O estilo, eu gosto do estilo dos bodybuilders europeus, para falar a verdade. Eu acho mais interessante do que dos americanos, para falar sincero. Também, Eu também gosto. acho. O Dorian é o meu bodybuilder favorito. E tipo, o que é legal do Urs é isso. Só que o que pega no Urs é justamente coisas que ele não pode controlar. Ele chega bem condicionado, chega num volume legal, mas não tem a estrutura que, no momento, é o que ele mais precisa. Os braços dele não são competitivos, não correspondem. Ele tem as melhores pernas da Classic, mas em competição ele não tem as melhores costas. Mesmo É, treinando super pesado, ele não consegue martelar aquelas costas pro Ramon. A curva de evolução dele não é tão rápida quanto a do Ramon, tá verdade. entendendo? É aquilo, os braços não correspondem, as costas não correspondem, as poses de lado acabam por ser muito estranhas por conta do físico, não porque ele pousa mal, até porque ele pousa super bem. Então, aquilo, esses fatores atrapalham muito ele, porque o Wesley Vissers, que é um cara que estruturalmente não tem um físico melhor que o Urs, tem costas mais detalhadas, tem costas maiores, que expandem mais. Então são coisas que me deixam um pouco chateado, porque eu queria ver o Urs brigando com Ramon e Cris, porque para mim, há 2 anos atrás, eles eram os nomes. Só que Sim. você pode ter a impressão que está escondendo de fato. Será que uma lesão, a partir do pressuposto que no Será? alto nível todo cara compete lesionado, que né, desgaste, uma lesão, e essa estratégia de esconder o físico, ele não tem uma curva de evolução tão absurda a ponto de esconder o físico, o pessoal olhar e falar, caramba, igual o Chris Aham. Bumstead fez em 2022. Quando ele subiu no palco de 22, 21 ele não chega como esperava, apesar de ganhar o suficiente. Em 2022 ele chuta o pau da barraca. Se o Words não corresponder, é derrocada. Porque o terceiro É, melhor sem do mundo dúvidas. perdeu para o Wesley Vissers. Tá entendendo? Então aqui, eu tô preocupado. Eu espero estar errado, mas eu não acredito que o Words vai apresentar uma evolução abrupta a ponto de, meu Deus, ele é o futuro da Classic. Não acho. A minha torcida no momento, sabe qual é? Que ele desbanque pelo menos o Wesley. Eu Só. também. Só. Essa é a verdade. Porque não tem shape para ganhar mais do Ramon. Essas brincadeiras que ele faz na press conference, tudo, tô chegando. E não tá, não tá, filho. Desculpa, Não não tá. tá, já faz tempo. Mas é isso, pessoal. Para nós, essas são as principais narrativas, as principais histórias para a gente acompanhar nesse Mr. Olympia 2024. Se vocês têm algo que vocês estão muito ansiosos, com muita expectativa para acompanhar, comentem aqui, porque a gente também quer saber o que vocês aí estão ansiosos para ver, para saber. E é isso. Semana que vem a gente tem o vídeo de previsões, as previsões mais assertivas do fisiculturismo, vocês já conhecem, 100% de erros, quer dizer acertos, e Opa, é nós isso. nunca erramos. Nunca, nunca erramos. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse... Opa, ainda bem que agora eu posso editar. Opa, de novo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe um like, comentem, se inscreva se você não for inscrito e estiver assistindo a gente no YouTube e nas plataformas digitais. Peço que vocês sigam também e deixem uma avaliação positiva, né, de preferência. E é isso, sigam a gente nas nossas redes sociais, @fisiculturismo news online, @OneFuckingMore, que você acompanha aí o maior cronista de fisiculturismo no Brasil e do mundo. E é isso aí, nos vemos na próxima. Por favor, Gui, se despeça dessa galerinha da pesada. Dessa maneira, eu coloco um ponto final nesse podcast. Vitor, queria te agradecer mais uma vez, mais uma semana, episódio 67, rumo ao 100, que agora o Pumpingcast vem se consolidando como o podcast mais assertivo do Brasil e o E mais podcast mais cristão. cristão também, né? Aqui no Pumpingcast você encontra bodybuilding e cristianismo à revelia, meu amigo. Então é isso, muito obrigado. Como ele já falou, apoie nosso projeto, gente. Nós produzimos conteúdo para o Instagram, para o TikTok, para o YouTube. Não deixe de nos acompanhar. O Vitor tem uma frequência de mais de um post por dia, né, que você vai estar sempre informado. Acompanhe minha página, temos posts semanais. Voltamos a produzir conteúdo semanal. Estou muito feliz agora Boa. que eu tenho tempo para isso. Não sou mais Então, órfão. então, é aquilo, gente. É aquilo. Apoie os projetos pequenos, porque na hora que a gente chegar, velho, a gente vai lembrar de quem nos apoiou logo no começo, tá? Boa. Muito obrigado. Não percam o episódio da semana que vem.
é muito importante, porque é aquilo, nas nossas previsões a gente brinca tudo, mas nós fomos bem assertivos, né? Nós Sim. fomos bem assertivos, apesar de tudo, não foi unanimidade, mas fomos bem assertivos e esse ano a gente espera ir tão bem ou até melhor que o ano passado. E buscando, aqui a gente vai postar nossa casa, tá bom? Casa. O Vitor Porto e você ficaram contra mim no ano passado, mas o Nick infelizmente não Verdade, né, tio? competiu. Mas é que o Nick não competiu, então a aposta morreu. É, Mas se tivesse verdade. competido, ele tinha ficado na frente do Santos, o que chegou retido. Aí o Cancelou, Vitor Porto ia cancelou, perder. cancelou. Então é isso, gente. Um bom resto de semana a todos, um bom descanso e até a próxima. Nos vemos semana que vem.